Deus, acrescente a nossa fé. Amém. Amém. Sempre é bom estar aqui com os irmãos para termos este bom companheirismo cristão em torno da palavra de Deus. Agradeço ao pastor Noevan pela sua confiança de nos chamar até seu público a falar a sua gente. É igual quando a gente é convidado a almoçar na casa do irmão e a gente chega ali e diz: ô irmão, fica à vontade. Mas esse fica à vontade não lhe dá direito de tirar o sapato, a meia, a camisa, né? E a gente, principalmente ao pregar na escola dominical, o irmão Brana disse que é como pisar numa camada de gelo fino. Ensinar a igreja é a parte mais difícil do ministério, porque o ensino posiciona a igreja, dá o posicionamento. Mas eu me sinto muito à vontade aqui nesta manhã com os irmãos. Eu creio que estou na casa de meu pai, cuidando dos negócios do meu pai. Amém? Graças a Deus. Tivemos um encontro tão abençoado, com resultados nacional e internacional. Quando um membro da noiva é abençoado, todos são abençoados. Essa bênção, ela tem uma certa influência sobre os demais. Se você machuca um dedo, sua mão, todo o corpo sente. Mas também quando você come uma galinha assada, todo o corpo sente bem também. Nós vamos ler a Bíblia nesta manhã. E eu, se nunca mais ver os irmãos aqui nesta terra, depois desta manhã, depois desta noite, eu creio que nós nos encontraremos no rapto. Amém? Quando você subir, eu estarei do seu lado. Graças a Deus. Estaremos juntos naquele amanhecer. Capítulo 4, versículo 1 de Malaquias. Ali é o rapto, né? Nós vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, conforme foi anunciado. São Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Amém. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é o Consolador, é o Alfa, é o Ômega,
a estrela da manhã, o nível dos vales. O Senhor é o Consolador. O Senhor é o Pai do órfão. O Senhor é o ajudador da viúva. O Senhor é o anjo da guarda. Tudo de bom está só no Senhor. E todas as coisas que acontecem, Senhor, homem nenhum tem mérito, só o Senhor é Deus. Miriam, com razão, cantou lá, Senhor, à beira do mar vermelho, dizendo: só o Senhor é Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. E o povo está aqui, Senhor, à roda desta mesa para comer nesta manhã. Eu não tenho nada de especial para esses irmãos, mas eu tenho a tua palavra. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, abençoa o teu servo, pastor Norivan, a ministração desse grupo, Senhor, desse rebanho tão abençoado. Preserve esse ministério, Senhor, jovem, abençoado. Guarda este rebanho dos ídolos. Guarda esta gente das comidas estragadas. Continua dando esse alimento fresco da hora. Dá-nos um bom tempo aqui nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, eu quero falar com os irmãos nesta manhã sobre homem prudente, mulher prudente. Prudente é aquele que tem prudência, virtude que leva o homem a conhecer e praticar o que lhe convém. Então a prudência lhe dá esta qualidade, esta intuição. É uma ciência de Deus, a prudência. Moderado, cauteloso, cuidadoso, precavido. Provérbios 14, primeiro disse: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Agora nós vamos ver assim: todo homem sábio edifica a sua casa, mas o tolo derruba com as suas próprias mãos. Tolo quer dizer aquele que não tem inteligência, faz as coisas sem nenhuma programação, sem intuição, sem juízo, quer dizer, bobo, que diz ou faz tolices. Aquele que não tem juízo, que não sabe julgar ou decidir. Esse é o tolo. Agora, o irmão Brena, na mensagem Casamento e Divórcio, 72, o irmão Brena, ele disse que o casamento foi dado por Deus, instituído por Deus, para livrar o homem do adultério. O casamento é um remédio. Se pode casar, para que abrasar, adulterar, fornicar? O irmão Brana, na mensagem Filtro do Homem que Pensa, parágrafo 73,
ele faz uma pergunta e responde: até que ponto deve a mulher reverenciar seu marido? Ou até que ponto deve o homem reverenciar sua esposa? Haja visto que a mulher não foi tirada dos pés do homem para ser pisada com um tapete, e nem também foi tirada da cabeça, do cérebro, para mandar. Mas ela foi tirada do lado para ser uma disjutora, quer dizer, aquela que ajuda a decidir. Então, até que ponto deve a mulher reverenciar seu marido? Eu creio que esta é uma boa pergunta para o início de nossa escola dominical. O irmão Breno disse: pela graça de Deus, Ele tem nos dado entendimento de tão grandes mistérios. Como Paulo falou em Efésios, capítulo 5, versículo 33, falando a respeito do marido e da esposa, ele diz: isto é um mistério. Toda pessoa que entra na briga de um casal, é ela que sai prejudicada. Você já percebeu nisso? Toda pessoa que entra na briga de um casal sai mal. Porque o casal ele pode estar mal-humorado hoje, um com o outro, mas amanhã estão abraçados. Quando é um verdadeiro casamento instituído por Deus. Então é um mistério isso. Como deve ser a mulher em relação ao seu marido? Mesmo no segundo lugar, creio que sim, em toda a Bíblia, aquela reverência foi sempre citada. Disse: a mulher reverencia a seu marido. Reverência quer dizer respeito, dar honra. Então o marido deve viver perante sua esposa tal vida que sua mulher possa reverenciá-lo. Possa reverenciá-lo como um filho de Deus. E se ele não viver este tipo de vida, que ele faça jus esta honra, esse respeito, bem, então naturalmente ela não o reverencia, porque ela sabe de que ele é formado, reverente e limpo com sua esposa, e perante sua família, um verdadeiro servo de Deus. Então a mulher, crianças, todos devem respeitar aquele servo de Deus com reverência. Abrindo um parêntese, irmãos, abrindo um parêntese, a gente pode dizer: um homem que anda nu dentro de casa, na frente das filhas, uma mulher que se porta de maneiras descuidadas na frente dos filhos. Nós aprendemos no encontro, pastores, que o filho que vê as partes íntimas de sua mãe, pernas, seios, aquilo traz um trauma para aquele menino para toda a vida. Então é nesse momento que a mãe, o pai deve se cuidar. Há momentos que os pais, homem, não colocam mais aquela moça no colo. Porque a partir dos 8 anos de idade, nós vamos entrar sobre a existência, 5 partes da existência. A partir dos 8 anos de idade, aquela moça passa a ter, aquele rapaz passa a ter habilidade.
Até então, ele não sofre nenhuma reação sexual. Seios começam a se desenvolver, hormônios começam a se proliferar, crescer, desenvolver, começa a velocidade do hormônio. Então, é por isso que partes do corpo da mulher há um conglomeramento maior de hormônios. Se o homem tocar naquilo ali, provoca desejo sexual. Daí o fato de irmão Brando dizer que o homem, eu posso amar todas as irmãs, mas no momento de levar para casa, você leva só a minha esposa. É um mistério isso daí. Jesus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, morreu no Calvário, mas no momento que ele tiver de levar para o céu, é só a sua noiva. Amém. A chuva vem sobre os justos e injustos, o trigo e o joio. Mas na hora da colheita é só o trigo, é só a noiva. Amém? Amém. Então, ele deve se portar de maneira reverente, limpo e santo. Se é um homem que lê a Bíblia, ora, sempre está adorando Deus, depois de ter cuidado de suas obrigações, é um homem limpo, que toma banho, corta as unhas, é aquele homem fedido, fica sem tomar banho uma semana, um mês, quando tira a calça fica de pé, a meia fica de pé, tira o sapato, o chulé, toma conta de toda a casa, né? Eu sei que isso é pastor local, por isso que eu digo que a escola dominical é ruim para pregar, que você tem que entrar com tudo isso. Mas vamos seguir. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, quem está dizendo isso? Quem? Jesus, né, irmão? Amém? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os irmãos sabem que o pai, a mãe, é a boia da caixa, é a porta, é a chave. Porque antes de entrar na casa, uma coisa boa ou ruim, o pai ou a mãe aceita primeiro. E em muitos casos, nós devemos ser compreensivos com os nossos filhos. Eu tenho duas moças e um rapaz. A gente tem que entender o reflexo da desobediência que está sobre eles. Porque muitas vezes nós colocamos coisas erradas dentro de casa. E antes de executá-los, nós devemos fazer um exame recíproco íntimo e pensar, ele está fazendo isso porque foi eu que coloquei aqui dentro de casa. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus está batendo na porta todo dia. Satanás também está batendo. Corta o cabelo, irmão. Coloca uma casa comprida. E Satanás facilita todos os momentos. Satanás te dá razões de cortar o cabelo, seborreias, irritações, e uma junta médica, tudo isso tem um centro, é claro. Por um controle de vida, você pode até cortar o seu cabelo, fazer uma cirurgia, e etc. Né? Mas o irmão Brando disse que a mente é o maior campo de batalha
campo de batalha. Porque é aqui que ele analisa, ele pensa, ele estuda, ele deseja. Haja visto que quando o homem morre, a parte mais fedida do seu corpo é o cérebro. Aqueles fiozinhos brancos, que fede muito mesmo, porque ali está armazenado tudo de bom e tudo que não presta. Agora, seus pensamentos produzem emoções. Suas emoções afetam o seu comportamento. Por exemplo, se a gente se deixa levar pelas emoções, você se porta ridiculamente. Meu pai morreu, minha mãe morreu, e depois, quando passa aquele momento, você vai se levar, você vai falar, mas o que é isso? Eu me portei tão ridiculamente. E aí você amplia isso daí, momentos, fases que você tem na vida. Por exemplo, quando nasceu a minha primeira menina, eu ganhei uma galinha e andei com aquela galinha na mão, na rua, muito tempo segurando aquela galinha pelos pés, ela fazendo cocô e tudo ali. E eu satisfeito, parava com meus amigos e dizia, a minha menina nasceu, minha primeira filha. E nem percebi, quando eu me dei conta, eu estava no centro da cidade com aquela galinha. E dizendo com um amigo, rapaz, minha menina nasceu, com essa galinha aí, onde é que entra na história? Ah, mas eu fiquei com tanta vergonha, eu agradeci, o que é isso? Mão toda suja de cocô da galinha, e a galinha olhando para cima, grau, grau. Então, nos momentos de emoções, é que seu comportamento é alterado. Você sofre consequências, que às vezes irreparáveis, por causa que você não controlou suas emoções. Então vou repetir isso aqui, porque isso aqui é uma história dominical, tem que ficar bem fixado. Seus pensamentos produzem emoções. Suas emoções afetam seu comportamento. Logo vem o desequilíbrio e você cai fora. Então, se você controla seus pensamentos, você modera seus pensamentos e suas emoções, você irá proporcionar mudanças em seu modo de vida. Você vai. E vão controlar seus hábitos. Ah, irmãos, se nós fossemos pregar sobre hábitos nessa manhã. Substitua todos os seus maus hábitos com os bons hábitos, sua vida vai mudar. Então, se você controla suas emoções, seu pensamento, então seu modo de vida vai mudar, seus hábitos vão mudar, suas ações vão mudar, seus desejos vão mudar, sua impulsão vai mudar. Porque de partida, a gente, quando fica sabendo de alguma coisa, a gente diz, eu vou lá. Eu vou lá. Aquela impulsão de estar por dentro dos quadros. O pastor Joaquim dizia, domingo, que há irmãos que não leem jornais, mas fica sabendo de outros irmãos que leem jornais. E uma pessoa que lê uma revista, lê um jornal, assiste um jornal, uma má notícia pelo rádio, pela televisão, e sai distribuindo aquilo, ele se torna um portador de más notícias. E quando você não ouve aquilo te acompanha. O aqui e agora, por exemplo, né? O pastor está dizendo aqui. O que tem nesses programas? Por exemplo, o que você espera sonhar depois de assistir um filme de terror à noite? Você espera sonhar com Deus, com a transformação de sua família,
Você espera sonhar cantando na igreja? Não. Você vai sonhar tendo adultério, traindo sua esposa, matando, roubando, prostituindo, etc, etc. Porque a mente, irmãos, a mente é uma caixa, a boca é uma torneira. O coração é uma caixa. Tudo que você armazena aqui dentro, você fala depois, ou mais cedo ou mais tarde. Agora, nós vamos falar também sobre a moda. É uma coisa que está afetando principalmente nossos jovens, nossas moças. A moda muda as coisas. Eu estudei sobre a moda, fui fazer um estudo bem sistemático sobre a moda e descobri que é uma coisa terrível. Ela arrasa a gente intimamente. A moda muda o comportamento, muda a aparência, cria hábitos. Esses cantores do mundo cortam o cabelo aqui, deixam comprido, todo mundo quer. Não tem razão de deixar o cabelo com a pastinha, deixar comprido aqui, e tudo espetado para cima. Essa dupla de meninos, né? Que todo mundo quer imitar. Aquela vozinha, Jesus, né? Então é esse espírito que nós estamos combatendo. O ritmo mundano, se não tomarmos cuidado, ele é bonito, ele é romântico, ele entra e destrói a nossa comunhão com Deus. Então a moda muda a aparência, cria hábitos, provoca influências sobre outros. A moda, de acordo com o nosso dicionário português, significa maneira, costume, uso geral, uso que depende do capricho, fantasia. A moda é uma fantasia, todo mundo fica fantasiado. Agora, de acordo com a sociologia, que é o estudo do comportamento humano, ela é um fenômeno social ou cultural que consiste na mudança periódica de estilo. É aquela preocupação de hoje estar vestido assim, amanhã tem que vestir assim, a rigor, naquela festinha do coquetel tem que estar de smoking, borboletinha e tal. E tudo isso não altera o seu comportamento. Você vai ao clube, eles dizem, você tem que vir com um terno preto. Você vai na maçonaria, tem que colocar um terno preto. Você vai ali numa festa social, tem que ser assim. Tá? Então, é um fenômeno social ou cultural que consiste na mudança periódica de estilo e de caráter mais ou menos coercitivo. Ou seja, sua influência é tão grande que limita a sua liberdade. Se você não usa uma roupa da moda, só vai ser cafona. Aquela moça não usa aquela roupa. Tadinha, cafona não, filha de Deus. Coitadinho, é um cafona. Cafona não, filho de Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego não se dobraram à moda do dia, que era se prostrar diante do Estado. E esta noite, o irmão Brana disse que ela será perseguida, porque ela não se dobrará diante do Concílio Mundial de Igrejas. É a moda do dia, pertencer ao Concílio Mundial de Pastores, Concílio Mundial de Igrejas, é a moda. Moda cristã hoje. Coercitivo vem da palavra coerção,
que vem a ser limitação ou restrição de direitos. Então a moda, de certa forma, tolhe os nossos direitos, tira os nossos direitos de exercer nossa liberdade. Então agora, irmãos, pais e mães, vocês agora entenderam por que essa moça sofre, chora. Não, compra aquela roupa para mim, eu tenho que ir assim, bonito, e chora mesmo. Nós vamos entrar nisso daí, de uma maneira bem profunda. Então você viu, nós estamos sujeitos a essa matéria. O corpo, a matéria, é uma prisão para nós que vivemos no céu. Vocês creem que nós vivemos no céu? Espiritualmente nós estamos no céu. Bem, glória. Mas fisicamente nós estamos no inferno. Daí o fato de termos um cão branco e um cão preto dentro de nós. O seu lar, sua casa pode ser no céu ou no inferno, dependendo da atmosfera, daquele ambiente que você faz. Enquanto estivermos aqui na terra, nós estaremos presos na matéria. Em todos os sentidos do corpo, você é tentado pelos olhos, você é tentado pela boca, você é tentado pelo ouvido, pelo tato, pelo paladar. É uma prisão, irmãos. Se você for fazer, se você realizar tudo que sua mente está mandando nesta manhã, você não estaria aqui sentado ouvindo essas palavras. Se você obedecer o corpo e beber tudo que a boca, o paladar deseja, você estaria bêbado nesta manhã. Você estaria com cigarro na boca. Se você fosse obedecer tudo que os olhos desejam, irmãos, você estaria bem longe. Para começar, nós não temos conforto nenhum no tabernáculo. Nós não temos um grande poliglota falando aqui nessa manhã. Nós não temos um grande catedrático. Nós não temos nenhuma aparência aqui. Nossos hinos parecem mortos, assim, aquele estilo barroco, bem sacro mesmo, que não prende a juventude de hoje desse mundo. O que nos prende aqui então? É o Espírito Santo. É a única explicação nossa nesta manhã. O que me segura aqui nesta manhã é o Espírito Santo. Você crê nisso? Eu também. Aleluia. Agora, irmãos, os irmãos sabem que a Lua, ela tem 4 fases. 4 fases. Mas ela é uma só. O homem, ele tem 5 fases, sendo um só. No sentido de sua existência, ele sofre 2 alterações. Alterações físicas. Primeiro ele é garoto, depois ele é homem. Primeiro ela é garota, menina, depois ela é mulher. Inclusive, rapazes, moças, vocês prestem bem atenção quando você for gostar de um rapaz. Antes de você gostar de um rapaz, antes de você gostar de uma moça, você presta bem atenção nisso aqui. Toda fruta verde faz mal, não é, irmão? E geralmente para comer tem que colocar sal, para ficar mais doce. E tem muitos casamentos que vão à base de sal. Para dar certo tem que
traz o remendo daqui, traz outro remendo de lá, e varia assim. Porque a mulher, ela tem um momento certo de se amadurecer. O rapaz, a moça, tem um momento certo de ela se amadurecer, de querer a sua independência. O rapaz também tem um momento certo. O próprio desenvolvimento biológico do corpo pede independência. Um menino de colo, por exemplo, ele chora para estar no colo. Mas à medida que o tempo vai passando, ele chora para não estar no colo. Chama-se desenvolvimento biológico. Então, nós falamos, dentro dessa existência, existem as fases. O natural tipifica o espiritual. Nem todos aqui nesta manhã têm o mesmo nível espiritual. Há fases, há degraus na igreja. Um é mais maduro, o outro está nascendo agora, o outro já está lá em cima. Um é maduro, outro é verde, outro é uma flor ainda. E vocês entendem isso. Amém? Amém. Então é por isso que o pastor tem essa sabedoria de tratar os irmãos de uma maneira bem descontraída, não de maneira generalizada. Não podemos generalizar todos os casos, cada caso é um caso, porque tem irmãos que estão em fase de amadurecimento, outros estão nascendo, tem pintinho que está saindo do ovo agora, tem que já virou galo, tem que está querendo cantar agora, né? E já quer se mandar na casa, quer mandar na igreja e vai. Espera aí, pastor, vai devagar. Eu esqueci, pensei que estava na minha igreja. Mas tá bom, tá? Amém? Graças a Deus. A gente fica assim meio, a gente tem que fazer assim, ó, pisar no freio do carro, dá uma virada assim. Mas tá bom. Veja bem, nós falamos que a lua é uma só, mas tem 4 fases. O homem é um só, mas tem várias fases. Primeiro, na existência. Nós depois vamos falar sobre a pré-existência. Na existência, primeiro ele é bebê, depois ele é infanto juvenil, depois ele está na puberdade, depois a adolescência, onde acontece a promiscuidade. Se der tempo, vamos falar. Depois, por último, vem a maturidade. A maturidade. Então, são 5 fases na existência, na vida. O bebê é a criança de colo. É o menino de colo, chora, quer chupeta, aí você engana ele, ao invés de dar uma madeira, dá uma chupeta. Igual as denominações estão dando batismo falso, doutrinas falsas, batismo trino, credos, dogma, eles param de chorar. O que você é sentindo? Depois vem o infanto juvenil, que seria dos 2 aos 8 anos. 2 aos 8 anos, infanto juvenil. Depois dos 8 aos 14, vem a puberdade. É a fase mais difícil de uma moça, uma mocinha, de um rapazinho. É a fase em que a semente do homem germina, a partir dos 8 anos. Puberdade, idade em que os indivíduos se tornam aptos para a procriação, estado ou qualidade de pubere, pubescência. Pubere quer dizer chegada à puberdade, que começa a ter barba, pelos finos, que anunciam a adolescência. E geralmente nessa época a gente começa a passar a mão assim, olha no espelho toda hora, aquele espelhinho preto, né? Agora vem a adolescência.
O irmão Breno diz na mensagem de acusação, no parágrafo 9, diz que a adolescência é a fase rebelde, a fase da irresponsabilidade. Não é porque, mocinha, você é irresponsável. A fase te leva a ser daquela maneira. E aquilo não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Aquilo não quer dizer, rapazinho, que você não tem o Espírito Santo. Que a fase te leva a ser daquela maneira. É chamada fase rebelde. Quase todo jovem nesse tempo parece que fica rebelde. É dos 14 aos 25 anos. Mas isso acontece devido à fase de definição biológica do corpo. Eu não sei se algum médico aqui, alguma pessoa de faculdade, alguém que estuda medicina, mas isso é pura verdade. É medicina, biologia, sociologia isso. É uma fase de definição. Quando o corpo do jovem rapaz ou da moça chega ao nível de sua formação. Então o rapaz, a moça tem que analisar muito antes de se decidir a um casamento, porque seu corpo ainda está em formação. Os senhores e as senhoras, os irmãos, vão me dar licença de dizer uma verdade, que às vezes o rapaz quer casar com a moça, vocês já não estão nem formados ainda. Isso aí é uma afronta. Isso é uma falta de amadurecimento. Um rapaz de 25, 30 anos que quer casar com uma moça de 14, 15 anos, ele está querendo uma filha para criar. Eu não quero mais esposo. Porque uma moça está apta para o casamento a partir dos 20 aos 25 anos. Porque dos 14 aos 25 é a adolescência. Dos 25 anos é que começa a fase da maturidade, que quer dizer perfeição e conclusão. Onde, biologicamente, o corpo está pronto. E o irmão Breno disse, aí ele começa a morrer. Vocês entenderam isso, irmão? Amém. Amém? Então, quando, mocinhas, a gente fala isso com amor, eu tenho moços também. A gente fala isso com amor. Às vezes você não entende o que seu pai está dizendo, sua mãe está dizendo. Minha filha, o que é isso? Vai estudar primeiro, vai aprender a lavar prato primeiro, vai aprender a lavar roupa, você não sabe nem cozinhar. Vai fazer um arroz e sair. Que trem duro. Parece aqueles balotes de estilingue. Né? Vai fazer feijão, queima. Não tem malícia nenhuma de cozinha. Não sabe nem acender um palito de fósforo. Onde é que é assim? Por baixo, por cima, do lado. Né? E acabar até guardando para ele queimar dentro da caixa. Não sabe decidir na cozinha. Não sabe fazer uma feijoada. Tem algum baiano aqui? Tem? Quem é baiano de Carmelo? Amém. Vocês não estão comendo feijoada. Vocês não estão comendo feijoada. Quem come feijoada, amém. Glória a Deus. E vai aproximando a almoço, aí vai pensando, feijoada, frango assado, né? Carne assada. Mas então, o rapaz tem que analisar essas coisas. Você já pensou, o moço vai se casar e ainda vai aprender a lavar prato, vai passar vergonha da mãe. Assuntos da vida conjugal, o pai tem por obrigação de chamar o rapaz e dizer para ele a realidade. Porque senão, o filho ou a filha vai fazer perguntas desconcertantes a ele na frente de pessoas estranhas. Vocês sabem o que eu quero dizer. Então, essa alteração, ou essas fases, devem ser acompanhadas com muito cuidado pelos pais. Porque na fase adolescente, o pai e a mãe têm que pensar como eles.
Você já foi adolescente, a senhora já foi adolescente. Você tem que pensar como seu moço, sua moça. Nessa fase eles correm o risco da homossexualidade, da bissexualidade, das drogas. Eles ficam revoltados. Qualquer coisa eu vou deixar, eu vou embora. Não é assim que eles fazem? Eu vou embora. Por que você não vai? Pega essa noite e vai embora então, velho. Na hora de almoçar, a barriga ronca. Na hora de ver a cama arrumada, não tem mamãe para arrumar a cama. Na hora de comprar o lápis, o caderno, o tênis, o uniforme do colégio, a realidade é diferente. É aí que vocês vão ver como seu pai sofre. Antes de você chutar aquela lata, voltando do colégio, pensa no sacrifício do pai. Noites perdidas. Eu tenho aqui um artigo sobre o pai, eu não vou ler sobre isso. Mas o pai geralmente, quando ele está preocupado, é o último a dormir. Os filhos estão todo mundo roncando, dormindo, ressonando lá. E ele está pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar a luz desse mês, a água, o aluguel, como é que eu vou fazer para pagar a venda? E isso, fica se preocupando. Ele tem que ser um bom operário, tem que ser um bom pai, tem que ser um bom pastor para a igreja, tem que ser um bom marido, tem que ser um homem público, e ele tem que cuidar de si próprio também. Mas a mulher também, tira a mulher da cozinha. Vai faltar comidinha, vai faltar roupa limpa, coloca o homem na cozinha para você ver. Daqui a pouco tem 10 panelas tudo sujo. A mulher tem um jeito especial, chega assim, de repente já tem uma carne assada, agora o homem não, se enrola todo, depois sai um arroz ou um ovo frito. Um arroz meio branco, assim, meio descolorado, epidêmico, né? Mas então, você vê nesses hot dogs por escrito: seja um pai para seu filho, antes que um traficante o adote. Traficante, né? Tráfico de físico, moral, o tráfico de influência, o tráfico espiritual. Se fôssemos entrar nisso daí. Então, gravem bem, a adolescência é uma fase irresponsável por natureza, porque a fase o leva a isso. Graças a Deus. Eu quero me atentar aqui, que o tempo já se foi. Eu quero ler um artigo para os irmãos. Eu creio que isso vai ajudar os irmãos em muito. Se eu não conseguir concluir isso aqui, nós temos um tempinho à noite. Mas nós temos aqui 8 problemas importantes para seus filhos e para você também. A gente lendo isso não está dando asa para os meninos, dando direito demais para eles. Mas a escola, isso aqui não é nem um culto, é uma escola, né, meus irmãos? São 8 problemas. Dedique algum tempo a conversar com seu filho. Isso fará com que haja um entrosamento maior entre pais e filhos. Há pai que não conversa com os filhos. Há mãe que não conversa com os filhos. E às vezes aquele desentrosamento que está havendo na sua casa é só faltando uma pitadinha de sal. É só uma pitadinha de compreensão. Segundo, sente-se perto dele. Você o fará sentir mais sua presença, seu calor, e lhe fará sentir-se seguro. O filho deveria sentar com os pais na igreja. Deveriam passar pela fila da ceia, vão pegando aquele hábito, aquele respeito, aquele costume. Quando ele se batizar, ter a consciência que é o batismo, ele vai passar aquele desenvolvimento, sem nenhum complexo. Há moças, há rapazes que passaram aqui no púlpito, tomar a ceia, que é um absurdo.
quase que cai. Terceiro, preste atenção ao tom de voz e à atitude da criança. Aqui já estamos na adolescência, puberdade e adolescência. Pois caso você note diferença em seu comportamento diferenciado em relação à formação do seu sexo, porque aos 14, 15 anos, quando o rapaz começa a engrossar a voz, às vezes ele quer falar assim, pois é, ela está dizendo. E às vezes a moça quer falar igual, rapaz, está vendo? A coisa pode virar, então o pai tem que estar atento para corrigir. É só mexer no botãozinho ali, ó. Na sintonia, o rádio está cheio, você dá uma olhadinha, pega clarinho o programa, pega a rádio. É tão fácil, você só dá uma giradinha ali, um jeitinho, conversa, um diálogo, e conversa com a esposa. Se você não quer falar diretamente, fala com sua esposa. A esposa é atrás dos bastidores, sempre, né? Você viu? Então aí ainda haverá tempo de corrigi-lo. Se você nota que ele está partindo para o homossexualismo, aqui ele acha bonito, porque hoje as televisões brasileiras são controladas pelos homossexuais. Homens afeminados falando na televisão. E é nessa fase de quase formação que eles são influenciados. Quer falar igual artista. O pastor aqui dizia lá na igreja domingo que quando ele era rapazinho novo, ia nos filmes de faroeste, e saía do cinema, queria ficar do jeitinho que o artista ficava lá, pôr cigarro na boca, beber igual o mocinho do filme lá. É a fase, você quer imitar, entendeu? Deixe que seja ele a escolher o assunto. Agora é claro, dependendo a hora, o momento. Ela sentirá que significa muito ser parte daquela família. Por exemplo, então o pai, como está dizendo, calma, não dá espaço para aquela criança. Entendeu? Aí ela vai ficar complicada. Não posso falar nada aqui em casa. Não vou falar, meu pai manda calar a boca. Mostre-se compreensivo e simpático. Seu comportamento e muito vai ajudá-lo na educação. Quanto você tirou? 4. Não, você vai melhorar. Quando você tirou 4? Vixe, você é um burro. Você é um desnorteado. Aí o sujeito já chegou arrasado do colégio, aí sim vai se acabar. Então essas coisinhas, irmãos, eu acho que eu não tinha outra coisa para falar para os irmãos, a não ser isso. Nessa manhã, escola, eu entendo que é assim. Eu acredito que essas coisas ajudam as famílias. Eu não estou aqui para fazer os irmãos pular, igual há 35 dias atrás que eu estive aqui, 35, 37 dias, né? Na escola. Mostre-se compreensivo e simpático. Tem um sorriso, nem precisa assim, se você me paga. Você me paga. Glória a Deus. E olha, irmãos, não tem um momento que os meninos enfesam, mas a gente não tem visita em casa, né? Abusa de tudo, quer come mais que todo mundo, e quer sair com a panela da casa, vem com. E vocês sabem como é que é, né? Ah, meu Deus do céu, eu tentei falar, tá de palhaçada, que sorriso assim. Depois que eu sair, você vai me pagar. Glória a Deus. Eu pelo menos fui criado, meu pai só dava uma olhada assim, eu já sabia que o rei tinha que comer o nome depois, né? Evite julgar os sentimentos e as opiniões dela ou dele. Diga somente nos momentos certos e necessários, reconhecendo sua falta de maturidade, é claro, e as muitas ilusões que lhe passam na mente. Os jovens são cheios de ilusão. E quando tiver que dizer algo, diga a verdade, nunca tentando lhe enganar.
Porque lembre-se, você engana hoje, mas amanhã ela descobre que foi enganada, vindo a seguir somente a frustração. Se é um filho adotivo, fale a verdade quando ele estiver no momento certo. Se é um filho adotivo, né? Os pais adotivos. Ou você se esquece sempre. Existe ainda outro aspecto que as crianças consideram muito importante. Os pais deveriam abster-se de qualquer comentário que coloque os filhos em situação difícil, sobretudo perante seus amigos e demais. Você é desfazer de uma pessoa. Jamais ele deve chamar uma pessoa de neguinho, nego, né? Negão, né? Mas eu moro numa região, vocês estão vendo, né? Eu moro numa região que a maioria das pessoas são de cor. E é os brancos, lá na Bahia, que sofrem o racismo. Às vezes você vai num ponto de ônibus, tem 100 pessoas de cor e um branco. Você chega e eles olham assim pra gente assim. E a gente é tido lá como anêmico, né? O branco lá na Bahia é anêmico, você não tem força, aí é médico. Eu estudei uma teoria sobre a pessoa de cor. A pessoa de cor tem mais resistência do que o branco. Muito mais. Agora pergunta aqui, qual é o seu sangue, irmão? É igual ao meu. Como é que é o nome do Senhor Jesus? É o mesmo meu. Amém? Aqui não tem nada de sociabilidade. Aqui é cristianismo, aqui é Jesus. Amém? Amém? Deus gosta de variedades. Focalize as qualidades positivas do seu filho, para que ele possa se autoestimar. Se ele precisar de ser repreendido, faça-o em particular, de um modo que lhe permita manter a dignidade e, sobretudo, não use seu filho como válvula de escape quando você se sente frustrado em sua vida. Há pais que, porque nada deu certo no trabalho, ou até mesmo no casamento, ficam com raiva e escondem seus filhos através de espancamento. E ainda dizem, eu tenho direito de educá-lo. Aliás, espantá-lo. Que há certos tipos de educação que espanca. Isso aqui é um trabalho que foi realizado nos Estados Unidos, sem dar assim aquela colher de chá para os filhos, dar o direito, né? Meninos conscientes de todas as faixas etárias, consciência nacional dos Estados Unidos, do que eles tinham mais carência, então eles colocaram isso no papel. Agora você não vai ser um deitador de menino, né? Salomão disse, fustigue seus filhos com vara. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora, a mocidade, eu compreendo, não existe faixa etária. Tem meninos com 14, 15 anos que já é um velho rabugento. E tem irmãos que têm 60, 70, 80, 90 anos e são jovens. Não se entregaram ainda à velhice. Não estão dobrados ainda. Mas então, amados, eu quero terminar. Eu tenho só 3 minutos. Eu quero terminar lendo algo que combine com isso aqui, que o casamento é um recurso que Deus proveu para livrar o homem do pecado, remédio, né? Casamento e divórcio 72. O casal conjugal é uma estrutura que resulta do equilíbrio de forças e coesão. Esta coesão, esta ligadura entre a esposa e o marido deve ser equilibrada. Senão, de repente, seu marido significa mais do que Deus para você, ou sua mulher significa mais do que Deus para você. Deus deve ser em primeiro lugar.
A família em segundo lugar, o trabalho em terceiro lugar. Então, esta ligação deve ser bem equilibrada. Esse equilíbrio se processa em função do tempo da convivência. Você casa, tem a lua de mel, tem o primeiro ano, bate a cabeça daqui, bate dali, vê os filhos e os problemas e vão se absorvendo um ao outro. Mas depois que tudo cessa, você olha que o marido parece com a mulher parece o marido, aquela compreensão, e aí vem a harmonia. Então esse probleminha que você tem com sua mulher, irmã, esse probleminha lá em casa, isso vai passar. Eu sempre estou à beira do oceano, vem aquelas ondas grandes. Você põe um palitinho assim, ela nunca passa dali. Ela tem um limite traçado por Deus. Todas essas coisas têm um limite, tem um tempo certo de terminar. Salomão diz que tudo há um tempo de sorrir, tempo de chorar. Todas essas coisas vão terminar. Só um minuto. Então, esse equilíbrio se processa em função do tempo da convivência. Se ele tem uma interferência dos filhos, parentes, aquilo que eu dizia, uma pessoa que entrar na briga do casal, é ela que sai mal. Se ele tem interferência dos filhos, parentes, aquilo pode trazer um desequilíbrio no casamento, se tem interferências. É por isso que quando uma moça casa, um rapaz casa, eles não têm direitos de irem à casa do pai e dizer: mãe, o fulano vai ser tão ruim. Não, você arruma um casamento, vai se entender com seu marido. É claro que as mais novas têm que consultar as mais velhas, mas não vai reclamar do marido, mas como agradá-lo mais. O homem novo, ele pode consultar o mais velho de como tratar melhor a esposa, mas não falar mal da mulher. Mãe, põe lá, é difícil. Zezinho lá, vixe, não trouxe arroz, não comprou feijão, não comprou jabá, não comprou farinha. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou assim: você quer casar comigo? Eu quero. Você não aceitou? Agora vai se entender com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Você pode me dar mais 2 minutos, pastor? Porque é o seguinte, irmãos. Eu gosto muito de falar sobre esmolas. Gosto de falar de esmola? Eu gosto. Tem irmãos e irmãs que gostam da esmola. Ninguém deve dar esmola antes de cuidar de suas obrigações. Tem irmãos que compram carro para o outro, tem irmãos que compram casa, tem irmãos que compram tudo. E às vezes a esposa está com o dente estragado, você tem que estar com o dente estragado, você tem que estar faltando sapato, a esposa não tem roupa. Você entendeu? Primeiro você tem uma obrigação em casa. Antes de você tirar um centavo da rua, você tem que pensar: meu filho está descalço. Eu nego de comprar um sapato para ele, mas eu compro um sapato para o outro. Isso não é cristianismo, não. Se eu pudesse entrar nesse ponto aí, né? Eu acho que dá para você entender mais ou menos. Então, se o casamento tem interferência de filhos, parentes, aquilo pode causar um desequilíbrio. O equilíbrio do homem vem através do tempo. O equilíbrio do ministério vem através do tempo. Se sofre uma interferência, aquilo é alterado. Vem daí o fato do porquê que nós vimos a igreja, diz o irmão Branco, para encontrar onde estão nossas falhas. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, foi bom estar aqui junto com esses irmãos. Sela isso em nossos corações. Minha intenção, Senhor, foi ajudar os pais, ajudar o pastor desta igreja, ajudar o teu povo, Senhor, porque isso aqui é a noiva do Senhor. Meu Deus, aceita a nossa gratidão.
Que ao voltarmos à tarde, Senhor, possamos ter um outro pensamento. Muda nossos maus hábitos, muda o nosso comportamento para melhor. Infunde mais o Teu Espírito Santo em nossos corações. Pai, que nós sejamos realmente homem prudente, mulher prudente, moça prudente, rapaz prudente, igreja prudente. Senhor, aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.